meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que cada vez melhor. E hoje eu intuí de contar uma história para vocês, uma história que eu vivenciei dentro de uma cerimônia de ayahuasca. Então eu estava atendendo uma pessoa, né, nesta cerimônia de ayahuasca, e eu vivenciei todo este drama familiar. Então eu vou contar essa história para vocês aqui, porque eu quero que vocês entendam que todas as nossas histórias dariam um livro, um filme. E aí no final a proposta que eu faço é que a gente comece, né, a buscar as nossas histórias e aonde que a gente pode se apegar naquilo ali para entender o nosso hoje, né? Essa história, ela se deu com uma menina, né? Vou colocar os nomes delas aqui, assim, eram duas meninas gêmeas, duas irmãs. Vocês comecem a entender comigo como que a mente humana vai funcionando, né? Como que é intrínseca a coisa e a gente vai funcionando. Eram duas meninas, duas filhas gêmeas, duas irmãs gêmeas. Uma se chamava Maria Leocádia e a outra Maria Dorcelina. A Maria Dorcelina era tipo Ruth Raquel, tá, gente? Uma era bem boazinha e a outra era meio malvadinha. A mãe, por todo o histórico que já se traz na nossa bagagem, a mãe tinha uma certa antipatia. E aí a criança meio que se alimentava daquela antipatia e mais coisas para ser antipática fazia. E a boazinha, né, a queridinha, aquela que a mãe já nutria por ela, um histórico de amizade pregressa, né, em outra encarnação, ela já era a queridinha da mãe, então ela se alimentava pela mãe achar ela queridinha, mais queridinha ela se transformava. Maria Dorcelina era a malvada, Maria Leocádia era a boazinha. Ocorre que aos 7 anos de idade, as duas contraíram meningite. E uma delas veio a falecer. Qual que era? A boazinha, óbvio. Então a boazinha morreu, desencarnou, faleceu, virou estrelinha. Ficou só a malvada, Maria Dorcelina. O que acontece? Aquela mãe enlouquecida, né? Porque o processo da perda de um filho e mais o filho querido, preferido, amado, né? Não adianta a gente dizer aí que não vou dizer que não tenha preferido, mas tem aqueles que a gente tem uma afinidade um pouco maior. Eu pelo menos tenho. Eu tenho 7 filhos e com alguns eu tenho uma afinidade um pouco maior, com outros eu tenho uma afinidade um pouco menor. E eu vivo tranquilamente com isso, eu não tenho problema nenhum, tá, gente? Consciência mega leve. Então, a mãe que preferia a queridinha, né, chegou para outra antes, quando mal a menina tinha morrido. Tá? Chegou para ela e disse assim: tua irmã morreu por tua causa, porque tu é ruim, tu é má, tu não presta para nada, e eu preferia que tu tivesse morrido. E se virou, e quando ela se virou, uma ideia diabólica veio na cabeça dela. E ela pensou: como que eu não tive uma ideia dessas antes? Aliás, tu só não deveria ter morrido como tu morreu. Tu morreu. Maria Dorcelina morreu. Morreu. Teve o negócio da meningite, as duas eram iguaizinhas e fazia, né, há tempos atrás, não tinha muito gregre para dizer Gregório. A mãe decidiu: a que vai morrer é tu. Então, a partir de hoje, tu vai assumir a postura da tua irmã. E a mãe trocou a documentação, né? E disse para a família inteira, inclusive o pai, que também não era muito daqueles de ficar ali em casa. E não me perguntem como que isso aconteceu, eu sei que compraram a ideia da mulher. Então quem morreu foi Maria Dorcelina e quem ficou viva foi Maria Leocádia, trocadas. Só que esta Maria Dorcelina, que agora, né, ficou no papel da Maria Leocádia, ela teve que entender que agora ela precisava ser a boazinha. E dentro da cabeça dela, ela mesma comprou aquela ideia. O que vai passar na cabeça de uma criança de 7 anos? Então tá, beleza, eu sou a boazinha. E ela comprou a ideia da mais louca da mãe.
E assim foi, dos 7 aos 14 anos. Percebam o quão intrínseca essa história. Dos 7 aos 14 anos, Maria Dorcelina viveu na vida de Maria Leocádia, porque todo mundo achou que a Dorcelina malvadinha tinha morrido e a boazinha tinha sobrevivido. E ela começou a assumir aquele papel. Ok, daqui pra frente eu sou a boazinha. Ela assumiu aquele papel. Este personagem que quando a gente vem aqui para o planeta Terra, nós temos o personagem. Eu tenho um personagem Janja para vivenciar, tu tem o teu também. Só que muitas vezes a gente se apropria de um outro personagem. E aí ela meio que ficou enlouquecida ali naqueles 7 anos. Aos 14 anos ela encontra um namoradinho, né? E aí ela engravida. E quando a mãe percebe, a mãe volta a si. Naquele momento a mãe volta a si. Ela diz, puxa, não é que a praga não conseguiu viver a vida da outra? Ela tinha que fazer uma coisa errada? E aí a mãe rapidamente, de novo, pensa e diz, não, mas para aí, eu ainda sou uma mulher nova, eu estou em idade fértil. O que ela fez? Pegou aquela menina, levou para o interior, lá na casa de um parente. A menina teve a criança, que era uma outra menina, e a mãe assumiu como se fosse sua. Afinal, a filha tinha apenas 14 anos, né? Mesmo naquela época, ficou o caso abafado de novo, ou seja, pela segunda vez, a menina teve a sua personalidade trocada. Ela não era mais a mãe daquela criança, ela era irmã. E aí, mais uma vez, deu aquele enrosco na cabeça da criança. Se vocês estão aí, talvez, como é que ela era irmã, agora ela era mãe, virou irmã, que confusão na cabeça de uma criança. E que confusão na cabeça do bebê que estava vindo ali. Pasmem, que o bebê que estava vindo ali era a irmã desencarnada 7 anos atrás. Ah, bingo! Olha que coisa mais louca, que é esse nosso universo, toda essa loucura das encarnações. E a avó se afeiçoa de uma maneira sobrenatural por aquela criança que está vindo ali como sua neta, e ela pega para si, agora é minha filha. Então ela se apossa novamente da filha que havia desencarnado. E isso, gente, assim, se foi a história, cada um vivendo as suas vidas, né? Cada um destrinchando e deslanchando as suas vidas do jeito que dava. E aí a gente chega lá nos nossos 40, 50, 60 anos, sem saber do que aconteceu na nossa ancestralidade. Chega lá para o terapeuta, né? Chega lá para o xamã, chega lá para quem recebe uma cigana, um pajé, e aí destrincha todo esse filme na nossa frente. A gente dizia assim, vamos lá, vamos trabalhar a criança interior, vamos trabalhar o sagrado feminino, vamos trabalhar aqui os teus ancestrais, né? Vamos trabalhar uma benção de útero. E a gente nunca nem sabe tudo isso que está acontecendo, porque nunca ninguém contou para nós. Mas um dia a gente vai ficar sabendo. Mas a gente não precisa nem saber, o que a gente precisa é curar. Então, busquem as suas curas. Beijo grande no coração.